bem? Que a paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será a biografia de William Carey, parte 5. Vamos orar para começar a nossa aula? Querido Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por mais uma aula, que estamos diante da tua presença, aprendendo da obra missionária através do testemunho deixado por William Carey, na Índia. Que o Senhor possa estar nos guardando durante toda essa aula e fazendo com que possamos compreender cada vez mais a necessidade de investirmos no campo missionário, para que o teu nome possa se espalhar sobre diversos lugares que ainda não conhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. É isso que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Na aula anterior, terminamos com o momento em que a gráfica onde era produzidas as Bíblias pegou fogo. E o William ficou, com certeza, desesperado, triste. E agora? O que é que você acha que vai acontecer com ele? Será que ele iria voltar para a Inglaterra? Iria desistir de tudo? Porque todo um trabalho de muitos anos agora era um punhado de cinzas? O que é que você acha? Se você acha que ele desistiu, está errado. E se você acha que ele permaneceu firme e fiel ao Senhor, está certo. O William estava determinado a continuar o seu trabalho de tradução da Bíblia para todos os indianos que existiam ali no país. Então, William levanta a cabeça, agradece a Deus, porque todos estão vivos, e ele até diz: eu fiz com tanto carinho, mas o Senhor permitiu isso, então é porque Deus vai nos abençoar ainda mais. E eu vou fazer ainda melhor do que eu tinha feito anteriormente. Então William estava muito determinado a recomeçar tudo novamente do zero e com mais vontade do que antes. William Ward, que era o responsável pela impressão das Bíblias, também estava animado. Ele até chegou a salvar as 5 máquinas de impressão que eles tinham. Só não conseguiu salvar a fonte das letras, que eram de uma forma bem diferente a escrita da que eles conheciam na Inglaterra. E todos estavam animados porque estavam vivos, nenhum ferido, e a única coisa que foi destruída foi uma questão material e a pesquisa deles. Mas isso não era motivo de tristeza para eles. Eles agradeciam a Deus por tudo. E agora vamos dar andamento nessa 5ª aula para vocês saberem como foi o processo da nova gráfica que eles vão ter e a conclusão da biografia de William Carey. William Ward, no dia seguinte, ao caminhar sobre as cinzas da fábrica queimada, deu um grito de alegria, porque ele encontrou as matrizes de ferro que tinham levado anos para ficarem prontas. E com aquelas matrizes salvas, intactas, sem nenhum defeito, eles poderiam novamente, em pouco tempo, fazer as fontes das letras dos 14 idiomas que eles já tinham projetado. Porque, olha, não existia mais só a Bíblia em bengalês. Agora eram 14 línguas diferentes. E aquelas matrizes de ferros eram históricas, porque delas eles reproduziriam outras matrizes para a gráfica de forma de madeira ou de borracha. Olha, isso para eles foi uma grande felicidade. William Carey e William Ward louvavam a Deus e oravam agradecendo porque essas matrizes estavam salvas. E eles agora estavam procurando um novo prédio, um novo local para ser a sede da gráfica. E não é que eles encontraram? Uma semana antes do incêndio, por incrível que vocês pareçam, um prédio ficou desocupado. E eles conseguiram negociar com o dono do prédio a mudança da gráfica antiga para a nova gráfica. E os ajudantes de William Ward logo se juntaram, uniram as forças, trabalharam em conjunto
e em pouquíssimo tempo as máquinas já estavam funcionando. E com mais uns 5 meses de funcionamento da gráfica, eles já estavam fazendo mais bíblias do que antes, quando a gráfica estava no lugar antigo, antes de pegar fogo. E olha, essa notícia do ministério de William Carey não só ficou na Índia. A notícia chegou na Inglaterra, no seu país de origem. E lá também não só ficou na Inglaterra. A notícia foi agora parar nos Estados Unidos. Na América, o William Carey era da Europa, né? Como vocês já viram logo no início da história, que ele veio da Europa, contornou o continente da África e chegou na Índia. Agora, a notícia do seu ministério, do seu testemunho em querer fazer a palavra de Deus a tantas línguas de tantos povos indianos, já estava na Inglaterra, a notícia do incêndio e do seu ministério, como também estava nos Estados Unidos. E tantos crentes quanto puderem, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, começaram a orar pelo ministério de William Carey, e não só em oração, mandaram muitas ofertas em dinheiro para suprir toda a necessidade que havia acontecido com o incêndio. Toda aquela necessidade de despesa que eles perderam, estava agora chegando em oferta de dinheiro para que eles pudessem comprar mais papéis, pudessem comprar mais material, pagar as novas instalações, o aluguel, e aí eles pudessem reproduzir mais Bíblias do que eles estavam fazendo anteriormente. Vê que bênção, vê como Deus é cuidadoso e estava cuidando de toda aquela situação do incêndio de William Carey e a sua gráfica de Bíblias. William Carey estava muito ocupado mais do que nunca, porque além de voltar a traduzir a Bíblia do zero, porque ele perdeu todas as suas anotações do incêndio, ele também era pastor, pregava na igreja, ele era um evangelista e ele cuidava de suas outras atividades. E além do mais, 11 anos antes desse incêndio, o William já tinha uma nova atividade. Ele agora era professor universitário de uma faculdade inglesa na Índia, na cidade de Calcutá. Os diretores da faculdade o convidaram para ser um professor, porque nessa faculdade, que era dirigida pela Inglaterra, eles precisavam de um professor que soubesse idiomas da Índia e que em inglês tinha mais conhecimento do que William Carey. William Carey tinha o conhecimento de mais de 14 idiomas, então ele estava mais do que apto. E um certo dia eles mandaram um convite para o William Carey, e o William Carey, quando abriu o envelope com aquele convite da faculdade, ficou surpreso. Prontamente ele convidou William Ward e toda a sua equipe de missionários para verem aquele convite e orar, para saber se realmente aquilo era da vontade do Senhor. E todos sentiram alegria no coração, conforto e paz, e pensaram juntos: acreditamos, William, que Deus está lhe dando uma oportunidade muito boa e você vai poder lecionar nessa faculdade. E William Carey aceitou aquele convite. Vejam como estava a vida dele. Era professor universitário, era pastor, era evangelista e era tradutor da palavra de Deus. Trabalhava como nunca. Ele tinha um corpo incansável. William Carey tinha uma disposição muito forte para trabalhar para a obra de Deus. E realmente assim, um missionário que se dedica ao campo, ele nunca se cansa. Deus sempre vai estar renovando as suas forças. E era essa a vida cotidiana que William Carey tinha lá na Índia. Então a rotina de William Carey era traduzir a palavra de Deus, e toda terça-feira ele pegava o barco e subia o rio em direção à faculdade em Calcutá. E lá ele permanecia da quarta até a terça-feira. Durante o dia ele dava aula para os alunos ingleses que estudavam lá, porque eles estavam
estudando para serem funcionários públicos do governo inglês na Índia, uma vez que a Índia era ainda governada pela Inglaterra. Então, a Inglaterra montou essa faculdade para que os ingleses que ali moravam se tornassem funcionários públicos, como prefeitos, juízes, governadores de províncias, e eles tivessem um conhecimento da cultura através do conhecimento também de William Carey. Só que William dava aula pela manhã, conversava com os alunos durante esses dias. À noite ele pregava numa igreja que ele ajudou a formar enquanto estava lá. E dessa forma William ia testemunhando do amor de Deus para tantos alunos daquela faculdade. E muitos dos alunos conheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vê que testemunho. William agora ainda está evangelizando a outros alunos ingleses, além dos indianos. Só que o William trabalhou nessa faculdade por mais de 30 anos. E ele tinha, na verdade, um sonho, que era formar agora uma faculdade particular só para ensinar os indianos a serem pastores. Quer dizer, o William queria criar um seminário para pastores indianos, para as pessoas da própria Índia aprenderem a estudar a palavra de Deus e eles se tornarem pastores, missionários entre o seu próprio povo e anunciassem a palavra. Ele levou essa notícia para William Ward e os outros missionários e ambos acharam a ideia maravilhosa e começaram a orar sobre aquele projeto de eles construírem uma faculdade para ensinarem a eles a serem missionários e pastores. Vejam, porque eles tinham um pensamento correto. Se a gente tiver que trazer missionários da Inglaterra para cá, vai ser muita gente. E nós não temos essa quantidade de missionários para a Índia. Então, por que não ensinarmos os indianos a serem missionários e pastores na sua própria terra? Que ia ser uma coisa mais bonita. E o William topou aquilo ali, se tornou um sonho. E ainda mais, o William, do salário que ele ganhava da faculdade, ele tirava uma pequena parte para as suas despesas e uma maior parte ele investia no campo missionário, nas igrejas que estavam sendo construídas. Ele investia nos pastores indianos que eles já estavam formando aos poucos, ajudando a ter um salário. E vejam só como ele era bondoso e dedicado à obra missionária. Ele recebia um salário, tirava uma pequena parte só para suprir suas despesas necessárias e uma outra maior parte ele compartilhava com as necessidades do campo missionário. Vê como o William era dedicado e preocupado com a obra missionária na Índia. Isso é só para vocês terem uma ideia. E o ciclo aí, só da faculdade, 30 anos, fora o tempo que ele já, antes dele ser o convite. William Carey já estava com mais de 45 anos só na Índia, nessa matemática aí, base. Mais de 45 anos morando na Índia e trabalhando para o Senhor. Vê, então ele já está chegando numa idade avançada, ele está começando a ficar velho, cansado. E é isso que a gente vai ainda ver em alguns momentos da sua biografia, de agora por diante. E durante 7 anos, William Carey e os outros missionários se dedicaram, juntaram dinheiro, levantaram ofertas e construíram a primeira universidade para novos missionários indianos que ali estudariam e iriam aprender sobre a palavra de Deus, e iriam aprender as técnicas de como evangelizar, de como organizar uma igreja, de como iniciar um trabalho missionário para o próprio povo da Índia. E eles se esforçaram, não viam a hora de ter a primeira turma, e logo chegaram os primeiros candidatos a pastores, missionários da própria Índia. Como William Carey estava feliz com aquele momento.
eles agora tinham a sua própria faculdade, o seu próprio seminário, para que ali os próprios indianos pudessem aprender mais da palavra de Deus com mais detalhes, estudando a língua antiga do hebraico, do aramaico, do grego, sabendo como se expressar no púlpito. Vejam que maravilha o projeto agora deles se tornando realidade. O tempo se passou, o William continuava lecionando em duas faculdades, a faculdade que eles tinham montado e a faculdade do governo da Inglaterra, e o William foi ficando velho, seus cabelos foram ficando branquinhos, até que chegou um momento em que ele já estava com a idade bem avançada, ele já não tinha aquele andar firme como tinha logo quando chegou, já andava um pouco mais devagar, já estava bem mais cansado, cabelo todo branco. Ele terminou de fazer uma correção de uma tradução bíblica. E quando ele terminou aquela tradução que fechou aquele bloco de livros de anotações e encostou do lado, ele disse: pronto, o meu trabalho agora está encerrado. William não era mais aquele jovem missionário que tinha chegado na Índia, aquele homem maduro que estava trabalhando durante aquele tempo em vilarejo após vilarejo, anunciando a palavra de Deus. William Carey agora era um senhor de idade, de cabelos brancos, idoso, com pouca força no seu corpo, porque ele tinha se dedicado muito na tradução, no trabalho, e agora ele estava muito cansado. O seu organismo não reagia como antes, quando ele era mais novo. E agora já estava chegando uma nova geração de missionários para substituir toda aquela equipe que tinha ficado velhinhos, idosos. E agora William Carey estava nessa situação, mas tinha vigor e determinação de se manter firme no propósito de anunciar o Evangelho a tantas outras pessoas que ali ainda precisavam. William Carey agora, velho, cansado, ele já não saía mais para evangelizar como antes e nem também estava mais dando aula nas faculdades. Ele ficava mais em casa e cuidava de seu belíssimo jardim, um local que era encantador, com plantas das mais diversas qualidades que ele colecionou ao longo da sua vida e cultivou elas na sua casa, criando um jardim belíssimo, onde ele até chegou a criar um lago artificial para dar mais beleza ao jardim. Porque vocês se lembram, né, logo no início, que o William gostava muito de cultivar plantas. Ele só não entrou nesse ofício porque a sua pele não suportava o sol naquela época. Mas só que agora ele, velho, idoso, tinha esse belíssimo jardim que toda manhã ele acordava cedo, iria cuidar das plantas e ao mesmo tempo conversar com Deus em oração, agradecendo por tudo que Deus fez na vida dele, da sua família e no projeto missionário de evangelizar os indianos. William também ainda tinha um pouco de disposição para ensinar os seus amigos indianos a cultivar hortas, porque eles tinham umas hortas muito pobres e o William ensinou a eles a cultivar hortas com cereais, com verduras, com frutas, para que eles tivessem uma melhor qualidade de vida. E como também William tinha o seu jardim, muitos dos amigos de William iam visitar para conversar com ele, porque tinham saudade de ter uma conversa agradável com ele, iam lá e ficavam com ele naquele belíssimo jardim. Já era assim, já William Carey entrando no finalzinho de sua vida, porque ele agora já estava muito velho e se cansava com muita facilidade. E esse era a rotina agora de William Carey, já que ele não saía, ele lia a Bíblia, ele orava, agradecia a Deus por tudo que Deus fez na sua vida e cuidava do seu belíssimo jardim em sua casa. William Carey, quando estava no seu jardim,
ele ficava pensando no passado, de quando ele chegou na Índia, jovem, com o ideal de traduzir a palavra de Deus para o bengalês. Nesse período ele levou 5 anos para traduzir só o Novo Testamento e poder evangelizar as pessoas. Mas agora, depois de muitos anos de trabalho, ele já aposentado, cansado, ele olhava para trás e tinha visto que ele alcançou uma grande bênção. Ele tinha traduzido agora a Bíblia por completo para 34 idiomas que existiam dentro da Índia. 34 línguas de povos diferentes poderiam agora ler a mensagem da salvação, ou até mesmo alguém pudesse ler para aqueles indianos de acordo com um dos 34 idiomas. Vê que bênção! O trabalho de William Carey agora frutificando em várias línguas para o louvor da glória de Deus. Vê que maravilha, vê que bênção você olhar para trás e ver que você trabalhou para Deus e o trabalho de Deus está agora dando frutos e mais frutos para que o nome de Deus fosse glorificado em 34 idiomas. O William Carey ficava muito feliz ao lembrar de cada um desses momentos de sua vida. William Carey, quando lembrava de toda a sua história, ele ficava muito feliz. Ele agora estava lembrando que levou 7 anos para que o primeiro indiano aceitasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Agora na Índia já existia mais de 26 igrejas formadas. Centenas de pessoas iam para essas igrejas cultuar a Deus como o único Senhor de sua vida. Mais outras centenas iam visitar e aprender da palavra de Deus. Existia também agora mais de 50 indianos liderando igrejas, trabalhos evangelísticos em toda a Índia. E olha, não era só isso não. Tanto William como os outros missionários ajudaram a formar mais de 126 escolas para as crianças indianas, para que elas aprendessem a ler e dessa forma elas pudessem ler a Bíblia no seu idioma e assim eles poderiam conhecer a mensagem da salvação. Vê que projeto missionário o William Carey tinha. Não era só traduzir a palavra de Deus e nem falar de Jesus aos outros. Ele se preocupou em educação. Ele se preocupou em formação, tanto de crianças para aprender a ler, como na formação de novos pastores e novos missionários. William Carey teve um ministério muito abençoado por Deus. E já agora, no finalzinho de sua vida, William Carey recebeu uma visita de uma pessoa. Vamos ver como foi essa visita? Pouco antes de William Carey morrer e estar no céu com o Senhor, ele recebeu a visita de um missionário chamado Alexander Duff. E eles conversaram muito sobre a Índia, quando William Carey chegou, e a Índia que William Carey tinha deixado com a transformação do Evangelho, em ter 126 escolas, ter 26 igrejas, ter 50 missionários indianos trabalhando com muita dedicação, ter uma gráfica produzindo as Bíblias para diversas línguas, ter uma universidade para ensinar a palavra de Deus aos indianos para que eles possam ensinar a tantas outras pessoas. E aquela conversa foi muito agradável. Mas só que Alexander Duff percebeu que William estava ficando cada vez mais cansado e a sua voz estava cansando muito. Então ele se despediu de William Carey e estava saindo, até que ele escutou William, com a sua voz bem cansada, chamar ele novamente. Então Alexander retornou e William Carey disse para Alexander a seguinte forma:
Alexandre, quando eu partir, não fale de William Carey. Quando eu partir, fale do Senhor de William Carey. William estava querendo dizer para Alexandre que o que ele fez nada mais foi trabalhar para o Senhor com dedicação. Então, William Carey não queria glória para ele queria que aquela glória de todo aquele trabalho fosse dada ao Senhor, porque aquele trabalho era de Deus e não de William Carey. William Carey só foi simplesmente um instrumento usado por Deus para que o povo da Índia conhecesse o Salvador Jesus Cristo. William Carey estava determinado a ir para lá porque Deus colocou no coração de William Carey que ele deveria anunciar o Evangelho a toda criatura. E assim William fez lá na Índia. Então, William Carey morreu lá na Índia, foi sepultado lá, mas a sua obra missionária ficou. E até hoje essa história ela é contada a muitas pessoas. Olha, honestamente, eu aprendi essa história, eu tinha acho que 14 para 15 anos de idade na época que eu escutei. Mas eu tenho amigos que já tinham escutado essa história com menos idade. E essa é uma das histórias missionárias mais bonitas que eu conheço. Existem outras histórias. Existe a história de Hudson Taylor, que vocês podem conhecer um dia. Existe a história de Amy Carmichael. Existe a história de Charles Stewart. Existem tantos outros missionários contemporâneos na época como a de William Carey. E essa foi a nossa aula sobre a biografia de William Carey. E eu queria deixar com uma frase que William Carey deixou para a gente. Espere grandes coisas de Deus, empreendam grandes coisas para Deus. E olha, se você gostou dessas aulas, quer se envolver com a obra missionária, eu vou te dar algumas dicas agora. A primeira, escolha o nome de um missionário na sua igreja. Procure através do professor da escola dominical, através do pastor da igreja, o nome de um missionário. E comece a orar pela vida dele, para que Deus possa suprir todas as suas necessidades. Segunda coisa que você pode fazer depois que está orando por esse missionário, faça uma cartinha para ele, manda ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, se você conseguir localizar, tiver o número do WhatsApp desse missionário, ou então o endereço, escreva uma carta e bote no correio. Tenho certeza que quando esse missionário receber a sua mensagem, seja pelo WhatsApp, por e-mail ou por uma carta, ele vai se sentir abençoado por Deus em saber que tem uma pessoa orando pelo seu trabalho no campo em que ele está. Adote esse missionário. Procure o professor de escola dominical, procure o pastor da igreja, que com certeza ele vai dizer para você um nome de um missionário para você estar orando por ele. Escolha, adote no seu coração e ore pela vida dele. Tenho certeza que Deus vai abençoar a vida do missionário, como vai também abençoar a sua vida. E essa foi a nossa aula, a biografia de William Carey. Bem, mas o que nós vamos estudar no próximo domingo? Eu quero lhe convidar para que a gente possa agora estudar a palavra de Deus. Que tal a gente estudar a formação da Bíblia? Como ela foi feita? Vocês sabem, né, que a Bíblia tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Quais são os livros do Velho Testamento? Quais são os livros do Novo Testamento? Quem foram as pessoas que escreveram a Bíblia? Como é que ela foi formada? Como é que a gente chegou a essa conclusão aí de ter 66 livros? Tanto os do Novo Testamento como os do Velho. Qual é a divisão de categorias dos livros? O que é livro histórico? O que é livro poético? O que é livro da lei? Você quer saber esses detalhes sobre a sua Bíblia? Eu te conto na próxima aula,
onde nós vamos estudar a palavra de Deus e a sua origem.